Hora de falar sobre o São Paulo, que faz o jogo da vida nesse domingo, 16 horas, em Itu, contra o Ituano. Por que é o jogo da vida, Nicola? Porque se o São Paulo perder ou empatar, vai correr enorme risco de não se classificar para a fase de mata-mata do Paulistão. Carpini, que já foi alvo de muitas cornetadas internas e externas, certamente viraria alvo de uma pressão para demissão se fosse eliminado na fase de grupos do Paulista, até porque o São Paulo tem uma das folhas salariais mais altas do país, investimentos caros, jogadores de nome. Qual que é a posição do São Paulo? O Tricolor é líder do seu grupo com 19 pontos, mesma pontuação do Novo Horizontino, também 19. A diferença do São Paulo, a vantagem do Tricolor em relação à equipe de Novo Horizonte se dá no saldo. 7 gols de saldo para o São Paulo, 4 gols de saldo para o Novo Horizontino. São Bernardo é o terceiro com 18, passam apenas os dois primeiros colocados. Se o São Paulo vencer, automaticamente o Tricolor estará garantido na próxima fase. O único risco é que o São Paulo fosse ultrapassado no saldo de gols pelo Novo Horizontino, e aí São Paulo e Novo Horizontino se enfrentariam em Novo Horizonte se o São Paulo ficar em segundo. Se o Tricolor confirmar a classificação em primeiro, o jogo contra o Novo Horizontino será no Morumbi. O problema do São Paulo é se empatar ou perder, porque nesse caso ele pode ser ultrapassado, não só pelo Novo Horizontino, mas também pelo São Bernardo. Novo Horizontino recebe a Portuguesa, que já não tem mais grandes aspirações nessa última rodada. A Lusa chega classificada para a próxima fase. Já o São Bernardo visita o Mirassol. Na teoria, um jogo difícil, mas o Mirassol também já não tem chances de passar para a próxima fase, nem de ser rebaixado, ou seja, só cumpre tabela. Na minha impressão, os três clubes vencem, e aí São Paulo e Novo Horizontino devem passar. Ou você pensa diferente? O que você está apostando para a última rodada nesse grupo? E o que seria de Thiago Carpini em caso de eliminação? Use o espaço para comentário e avalie. Quero falar agora sobre a reta final do Campeonato Paulista. A fase de grupos se encerra nesse domingo com 6 partidas, todas às 4 da tarde. Estarão em jogo 3 vagas nas quartas de final e 2 vagas no rebaixamento. Para as vagas das quartas de final, são 5 times envolvidos. Tem uma vaga para Ponte Preta ou Água Santa e 2 vagas para São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo. Quero explicar os casos. A Ponte se classifica com um empate. Mesmo se perder, ela ainda pode passar. Isso porque a Ponte Preta tem 17 pontos, o Água Santa tem 14 e a diferença no saldo é muito favorável à Ponte. Ponte tem 5 gols de saldo, o Água Santa tem menos 3. Então a Ponte só será eliminada se perder seu jogo por goleada e ver o Água Santa fazendo uma goleada que tire esses 8 gols de diferença. Em relação às outras 3 vagas, todas de um mesmo grupo, o São Paulo é líder com 19, o Novo Horizontino é vice-líder com 19 e o São Bernardo aparece com 18 pontos. O São Paulo e o Novo Horizontino precisam vencer para não depender de um resultado do São Bernardo. Eu estou apostando nas vitórias do São Paulo e do Novo Horizontino e a classificação desses dois. Detalhe importante, o São Paulo pega o Ituano em Itu. O São Paulo não perde para o Ituano há 6 anos. E se confirmar o favoritismo e vencer, rebaixará o Ituano para a Série A2. O Ituano é um dos times do interior há mais tempo disputando a primeira divisão estadual. Globo Esporte de volta e conforme prometido, vamos falar do São Paulo, que ainda não está classificado no Paulistão, não. É isso, Vinícius Bueno. As novidades do Tricolor. Boa tarde, bem-vindo. Fala, Luiz, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no GE. É um caso curioso, né? Porque o São Paulo é o líder do grupo D, mas precisa vencer o Ituano nesse final de semana para não depender de uma combinação de resultados, até pela possibilidade de ser ultrapassado por Novo Horizontino e São Bernardo. Para esse jogo do final de semana contra o Ituano fora de casa, o técnico Thiago Carpini tem uma boa notícia: a possibilidade de retorno do Rafinha, lateral direito, que fez só 2 jogos nessa temporada e que está recuperado de uma lesão que ele teve no tendão da perna esquerda. Ele treinou com o grupo nessa semana e tem boas possibilidades de voltar a ser relacionado. Por outro lado, uma má notícia: Pablo Maia está fora, volante que tem sido muito importante e que vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. A possibilidade do Bobadilla jogar é muito grande, jogador que foi convocado para a seleção do Paraguai para um amistoso contra a Rússia, ou a possibilidade também da volta do esquema com 3 zagueiros. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem muito engraçada, especial e inusitada até, envolvendo torcedores do São Paulo. Quem conta é o Emanuel Araújo. O elo entre o lar dessa família e de uma torcida vai se revelando nos detalhes. De repente, tudo por aqui é tricolor. A casa é claramente São Paulina, até a cachorra tem roupinha do São Paulo. É a Nina, que a gente apelida de São Paulina, claro, né? E nessa casa tem também os amigos que chegaram pela paixão ao time do Morumbi.
Unidos num grupo de conversa há mais de uma década, eles são conhecidos como os órfãos de Ed Carlos. Na época a gente viu uma matéria que falava sobre a história do Ed Carlos e o Ed Carlos ele foi caseiro do Beto Jamaica. A frase da descrição do grupo é essa, que é: se o Morumbi é nossa casa, o caseiro com certeza é o Ed Carlos. Engraçado. Eu queria gravar um vídeo pra mostrar ele dando banho no cachorro, aquelas coisas todas. Ordinário! Mas o símbolo na bandeira é de um zagueiro lembrado por outros motivos. Em 1999, na própria apresentação, Paulão desmaiou. Ele virou um símbolo, né, de momentos do São Paulo que não dos melhores que a gente viveu nos últimos anos. A bandeira tem que ser do Paulão, porque a gente é um desmaio a cada jogo, né? A cada momento cada sofrimento é um desmaio. O momento agora é outro. E foi a boa fase do tricolor que nos trouxe a essa casa. Também conhecida como Morumbira, exatamente. Que virou um símbolo, porque foi aqui que a gente viu a final da Copa do Brasil. Começa a decisão da Copa do Brasil. Maracanã hoje, Morumbi domingo que vem. No Morumbira, todo mundo era só otimismo. Eu cheguei aqui um pouco travado ainda, um pouco nervoso, mas as coisas estavam se encaixando tão bem, assim, tava tudo dando tão certo. Desta vez a bola veio do Nestor perfeita e o Caleri foi impecável. Aí na sequência, no jogo da volta, por ganharmos o jogo da ida, o pessoal que não conseguiu ingresso precisou de um ambiente para assistir, né? E aí na hora eu falei, cara, para não dar zica, vamos no que tá dando certo. Vamos assistir o jogo na casa do Bira de novo. Aí ele falou, cara, não vai rolar porque eu consegui ingresso. Ele foi no Morumbi assistir o jogo, mas num ato de bondade forneceu a casa dele para quem não conseguiu ingresso, né? Que eu e mais alguns malucos aqui. E a gente assistiu o jogo aqui, a casa, né, quase veio abaixo, perdão, Bira. Assim que a gente foi campeão, eu e minha família chegamos aqui e fomos recebidos como se trouxéssemos a taça. E com esse batismo do Morumbira, começa o capítulo mais ousado desse grupo. O novo patrocinador, o clássico letreiro da casa de todos os São Paulinos, foi removido e colocado num leilão. Notícia que virou projeto dentro do Órfãos de Ed Carlos. Pô, quem tá afim de fazer uma vaquinha aí pro leilão lá das letras do Morumbi? Uma placa de ferro com quase 1,5 metros de altura precisa de um espaço amplo. Acho que é quase um presente pra gente, assim, que viveu uma história dentro daquele estádio, premiar um outro lugar legal que é aqui que a gente tá. Seria um pedaço do Morumbi no Morumbira. E por aqui, a instalação já tem até projeto gráfico. Vamos colocar um grafite na parede do quintal, ao fundo da nossa casa, com o O iniciando Órfãos de Ed Carlos no grafite. No fim do leilão, os Órfãos de Ed Carlos conseguiram a letra U. Problema nenhum. Afinal, quem tá nesse grupo sabe o que é frustração. Como no futebol e na vida, a gente não tem o melhor resultado, mas o mais importante é a gente seguir a jornada junto com quem fecha com a gente, né? Torcedor do São Paulo pode pegar a calculadora na mão. Tô com ela aqui, ó. Começa, Silvestre. Vamos ver o que o tricolor precisa fazer para avançar no Paulistão. Direto do Morumbis está José Paes. E é bom, porque o José Paes tem um pai que é economista e explicou para ele ali a matemática do São Paulo. Boa noite, Zé. Qual que é a missão do time do Carpini no fim de semana? Boa noite, Michele. Beijo grande pra você. Abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Feliz Dia Internacional da Mulher pra você, pra todas as nossas telespectadoras, em especial aí pra minha mamãe, pra minha vovó, também pra minha esposa. Você falou do meu pai, ele é economista, mas aí o São Paulo não vai poder economizar no quesito gols, né? A gente vai falar muito disso nesse final de semana. O São Paulo tem o Ituano pela frente, jogo importante aí da última rodada do Campeonato Paulista lá em Itu, às 16 horas no próximo domingo. Estarei lá no estádio Doutor Novelli Júnior, trazendo tudo para vocês no Mesa Redonda. Então vou colocar para vocês aí a situação agora do grupo D, que é o grupo do São Paulo neste Campeonato Paulista. O São Paulo lidera o grupo D, tem 19 pontos, 5 vitórias, 7 gols de saldo. Na sequência vem o Novo Horizontino, também com 19 pontos, 5 vitórias, 4 gols de saldo. E depois o São Bernardo
18 pontos, 5 vitórias, 3 gols de saldo. Por que eu falei vitórias aí também, o saldo de gols? As vitórias, né, o número de vitórias, ele é o primeiro critério de desempate. Como tá todo mundo igual, então a gente vai pro saldo de gols. Então por isso que o São Paulo ali tá na frente, por exemplo, do Novo Horizontino, que tem a mesma quantidade de pontos do tricolor neste grupo D. Então o que o São Paulo precisa fazer para se classificar para a próxima fase, para as quartas de final do Campeonato Paulista? Põe na tela aí, diretor, por gentileza, coloque aí na tela o que a gente preparou, o que o São Paulo tem que fazer para avançar para o mata-mata do Paulistão. Primeiro, se vencer, está classificado. É a conta mais simples. Então, vitória do São Paulo para cima do Ituano, que está correndo aí contra o rebaixamento nesse Paulistão. São Paulo está classificado para a próxima fase. Se o São Paulo empatar, aí começa a complicar. Se o São Paulo empatar, ou o Novo Horizontino ou o São Bernardo tem que tropeçar. Um dos dois aí tem que tropeçar, ou o Novo Horizontino ou o São Bernardo. Se o São Paulo perder, aí o negócio vai complicando, Michele. Se perder, aí Novo Horizontino e São Bernardo, os dois tem que tropeçar, ou derrota ou empate. É bem verdade que se o Novo Horizontino vencer e aí o São Bernardo empatar, aí o São Paulo avança, porque o São Bernardo chega aos 19 pontos, mesma pontuação do São Paulo em caso de derrota, mas o São Paulo tem um saldo de gols maior do que o do São Bernardo. Lembrando que Novo Horizontino vai pegar a Portuguesa lá em Novo Horizonte e o São Bernardo tem o Mirassol fora de casa, Mirassol já eliminado deste Campeonato Paulista. Então é muita conta, é muita coisa, o meu pai não para de fazer conta lá para tentar me ajudar, mas para facilitar, Michele, tem que ganhar. Ganhou, não tem que fazer conta nenhuma, já está na próxima fase do Campeonato Paulista. Daqui a pouco eu volto direto aqui do Morumbi. São Paulo não joga aqui, joga fora, mas estou aqui fazendo esse link para vocês hoje. Daqui a pouco eu volto aqui para a gente falar de algumas novidades aí do time. Uma novidade muito importante que o time pode ter nessa partida super importante aí do próximo domingo, tá bom? Devolvo para vocês, trabalhe a sua calculadora aí, Silvestre. Trabalhe ela, porque o São Paulo está fazendo conta, viu? Beijo, Michele. Beijo, querido. A vantagem do São Paulo é que tem que ganhar, não tem que pensar no rival, né? Igual o Corinthians tinha que fazer aquela combinação de resultados. É ganhar e pronto, e ganhar. Vamos simplificar a conta. Não quero, eu sou ruim de matemática, cara. Ganhar do Ituano, que está ameaçado de rebaixamento, não é isso, Marcelo? Dá pra ganhar, não dá? E, poxa, tudo bem, o jogo não vai ser um jogo fácil, mas dá pra ganhar. Agora, confirmar o favoritismo. Assim como eu disse a respeito do Corinthians, que ficou fora, que para mim é um grande vexame. O Campeonato Paulista foi feito para os times grandes chegarem na fase final e se matarem lá a partir da semifinal. É obrigação Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo chegarem pela força da grana, pela força da torcida, porque o campeonato é feito para eles chegarem. Corinthians não chegou, vexame. Se o São Paulo não chegar, vexame. Outro vexame. E se o São Paulo classificar em segundo lugar, eu ficarei desapontado. Por quê? Porque ele é o mínimo que se espera, né? Que classifique em primeiro, né? Não em segundo, para jogar em casa. Tem que classificar em primeiro, pô. Tudo vai depender do saldo de gols, né? Porque vamos supor, se o São Paulo vence o seu jogo, só que o Novo Horizontino vence de goleada 5, 6-0, mas acho que aí o Novo Horizontino pode ultrapassar o São Paulo na primeira colocação, mesmo o São Paulo vencendo. Então, assim, a melhor coisa é o São Paulo fazer sua parte contra o Ituano e vencer, até porque a chance do Novo Horizontino ganhar por 5, 6-0 é muito pequena. Mas não é só, isso, é 5-6-0 e o São Paulo, tipo, um gol, porque exato, uma vitória magra. O São Paulo tá 3 à frente do Novo Horizontino. Então, teria que acontecer algo muito fora da curva. O São Paulo tem pontuação para já estar classificado em qualquer outro grupo, o que mostra aí uma deficiência do regulamento do Campeonato Paulista. A Portuguesa até poucas rodadas atrás estava brigando pela classificação e para não ser rebaixado. Então eu acho que não é desculpa, o São Paulo não pode usar isso como desculpa, mas de fato o regulamento do Campeonato Paulista ele é bem controverso. Mas antes que os São Paulinos digam que eu virei a casaca, que agora eu tô nem aí sempre pro São falam Paulo, isso pra blá, você. blá, 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 blá. Eu acho que o São Paulo vai disputar a final do campeonato com o Palmeiras. Quem vai ser o campeão? Vai, vamos fazer. Ele não aguenta. Peraí. Ele não aguenta, ele quer participar do palpitão. Com a atual campanha dos times, o São Paulo pega o Palmeiras na semifinal. Na semifinal, não cruza? Pegaria o Palmeiras na semifinal.
se der a lógica e passar jogo Santos, único, Red Bull, Palmeiras e São Paulo... Semifinal e quartas, jogo único, final em 2 jogos. A semifinal aconteceria no Allianz Parque e o Santos pegaria o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, né? Pra você, quem vai ser o campeão do Paulistão que não tá se aguentando? Eu acho que vai ser o Palmeiras, mas eu vou torcer muito para que seja o São Paulo. Marcelo Vazés. Entendeu a diferença? Eu acho que o favorito é o Palmeiras pelo fato de poder ter a vantagem de decidir os seus jogos em casa, né? Vai jogar as quartas de final em casa, vai jogar a semifinal em casa. E vai jogar o segundo jogo da final em casa. Isso é óbvio caso o Palmeiras vá confirmando a classificação no torneio. Palmeiras também. Palmeiras, eu, Vitória Romanetti. Mas vou torcer que nem louco pro São Paulo. Beleza. Seguinte, muito bem. Último contato agora no Morumbis com José Paes. Fecha o noticiário do Tricolor pra gente, Zé. Bora lá, Michele, bora falar mais um pouquinho do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Primeiro, para comentar sobre a situação do capitão Rafinha, né? Jogador que já vem treinando com bola aí com os demais companheiros lá no CCT da Barra Funda. Ele que está se recuperando super bem aí de um problema na perna esquerda. É bem verdade que o Rafinha, nessa temporada agora de 2024, só fez 2 partidas, né? Jogou contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, aquele jogo que era importante para o São Paulo tentar quebrar o tabu de nunca ter vencido em Itaquera. O São Paulo então vence com participação do Rafinha, e depois ele jogou também contra o Palmeiras, né? Aquela Supercopa do Brasil lá em Belo Horizonte, que nós acompanhamos aqui ao longo de toda a programação da TV Gazeta. É bem verdade que ele deixa o jogo também no decorrer da partida, por causa de uma lesão, e aí essa lesão agora na perna esquerda já está curada, ele já está fazendo a transição, já fez a transição, já está trabalhando com bola, e deve muito provavelmente ficar à disposição do técnico Thiago Carpini para essa partida contra o Ituano. Repito, acontece no próximo domingo, estarei lá no estádio Novelli Júnior às 4 horas da tarde, o São Paulo decidindo a sua vida no Campeonato Paulista, se avança ou não para a fase de mata-mata. O Luan, jogador cria aqui de Cotia, né? Cria aqui do São Paulo, esse foi anunciado oficialmente lá pelo Vitória da Bahia. O jogador vai ficar emprestado durante toda essa temporada, não vinha tendo espaço com o Thiago Carpini, também não teve espaço com o Dorival Júnior, perdeu o espaço com o Rogério Ceni. Então vai lá para o Vitória da Bahia, vai jogar lá durante essa temporada emprestado. E a gente espera, claro, que o Luan recupere o seu futebol, porque é um jogador muito, muito querido aqui dentro do São Paulo. Então ele vai jogar durante 2024 lá no Vitória. E para arrematar, Michele, ainda rolando muito assunto em relação a Choque Rei, a arbitragem, enfim, o São Paulo pediu lá a FPF, a Federação Paulista de Futebol, que punisse o juiz, né, o árbitro Matheus Delgado Candançan, que apitou o último Choque Rei aqui no Morumbi. Polêmica, pênalti, não foi pênalti, pênalti para lá, pênalti para cá, expulsão, não foi, não era para ser expulso. Enfim, ele não vai ser punido, o juiz não vai ser punido pela FPF, inclusive vai apitar o jogo agora do final de semana entre Santos e Inter de Limeira, a última rodada aí da fase de grupos do Campeonato Paulista. O São Paulo não queria que ele apitasse mais o jogo do São Paulo, que ele fosse punido, nada vai acontecer, ele vai continuar apitando normalmente no Campeonato Paulista. A Federação Paulista, é bem verdade, ela assumiu o erro, né? Disse que o Matheus, ele errou, que tinha que ter dado o pênalti em cima do Luciano, né? Pênalti cometido pelo Piquerez, e que tinha que ter expulsado o Richard Rios naquele lance que originou o primeiro gol do São Paulo aqui no Morumbis, gol marcado pelo Alisson contra o Palmeiras. Então devolvo para vocês aí, beijo grande, bom final de semana para todo mundo. Vai pegar fogo essa última rodada do Paulistão, né, Michele? Beijão. É isso aí, ai que gostoso, eu gosto muito do Paulistão. Eu também, a rivalidade, sou super a favor, acho que o campeonato tinha que ser mais curto, mas isso é um assunto para outro carnaval. Eu quero saber quando que vai ser o julgamento dos 3 denunciados. Pois é. O Rafinha, o Caleri e o Wellington Rato, que estavam lá no saguão xingando o juiz, não sei o quê, papapá. Não deveriam estar lá, caíram no conto, caíram numa espécie de conto, porque você vê que o São Paulo fez um... Se eles pegarem gancho, eles não jogam a final? Não, então o São Paulo fez um baita no escarcel lá para reclamar de arbitragem, direito do São Paulo, ampliou a discussão para o Abel. Eu ia falar, vamos perder 3 jogadores importantes para a reta final, porque eu torço pro São Paulo. Agora, o justo, esse julgamento tem que ser logo, tem que ser agora, porque vai punir o quê? No campeonato que vem?
Se é pra punir, tem que punir agora. Se é pra punir, tem que punir agora, porque senão é tudo pra inglês ver, né? Mas aí entra com efeito suspensivo, aquela coisa toda que a gente já conhece. Teatro, né? Eu acho que a tendência é que os jogadores, pelo menos os jogadores do São Paulo, eles tenham condições de atuar nessa fase mata-mata. O Belmonte e também o Chapecó, 2 diretores ali, pessoas ligadas ao departamento de futebol do São Paulo, esses sim podem receber uma punição mais severa. O São Paulo também deve ser multado, mas eu acredito que os jogadores eles devam ficar à disposição, pelo menos para essa fase mata-mata, e aí talvez cumprir uma suspensão na próxima edição do Campeonato Paulista, caso esse efeito suspensivo valha aí para as próximas fases. Uma piada essa acontecer. Ou cestas básicas. Cestas básicas, ou ovos de chocolate, podia ser ovos de chocolate para o pessoal lá do Futivida. Resultado da enquete, quem vai terminar em primeiro na classificação geral do Paulistão? A maioria respondeu que vai ser o Santos, 58% dos votos. Turma, Gazeta... O assunto agora é o Paulistão, mais precisamente o grupo do São Paulo, que tem 3 vagas abertas, quer dizer, 2 vagas abertas para 3 concorrentes. São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo. O São Paulo, em tese, tem o jogo, o adversário mais fácil, menos qualificado tecnicamente. Só que tem o seguinte, o Ituano, ele precisa vencer esse jogo para tentar escapar do rebaixamento. A Portuguesa e o Mirassol, que são os adversários de Novo Horizontino e São Bernardo, a Portuguesa está classificada. O Mirassol já está eliminado, não vai para lugar nenhum, nem sobe nem desce, Pascoal. E aí, como é que fica essa equação? O São Paulo tem nas mãos dele a possibilidade de classificação. Ninguém joga pelo São Paulo. O São Paulo não vai jogar a partida dele contra o Ituano esperando o resultado de ninguém. Tá na mão do São Paulo, né? Aí aquele negócio, teve um clássico no final de semana, mas esse é o jogo decisivo. Essa é decisão. Em Itu contra o Ituano é decisão. Então o São Paulo tem que botar em campo todas as armas que tem. Tem que botar a tropa de elite, tem que botar os caras da primeira linha, tem que botar todo mundo legal, então vai jogar todo mundo. Porque o São Paulo descansou no meio de semana. Sim. Então vai jogar todo mundo. Ah, mas bota o Rames Rodrigues para jogar. Entendeu? De saída? Claro. Você precisa fazer um gol logo de cara para ter um resultado. Ou você vai esperar a viola estar emborcada para você poder fazer o gol depois. Já resolve o jogo. Jogador bom bota para jogar. Ah, mas ele, Pascoal, vai jogar, jogou 20 minutos, jogou 12 minutos, são 32 minutos no total que ele tem de jogo. É verdade. Ô Rames, você aguenta meio tempo? Legal? Vai no meio tempo. Vai na primeira parte, que eu preciso de você para resolver o jogo. Bate uma falta, dá um chute de longe, dá um passe para fazer gol, resolve a parada. Cansou? Não aguenta botar? Sai, eu boto o outro no seu lugar. Mas tem que botar. Bom bota pra jogar nessa hora. Você vai me desculpar. Assim, jogador bom no banco não significa nada. Aí, Djalminha, pensando assim parece até simples, né? Porque é só o São Paulo vencer o jogo dele contra o Ituano, que é um adversário tecnicamente fraco. Só que aí tem o que entra na equação e tem o retrospecto recente do São Paulo, Djalma, que também não é muito animador, não. A última vitória tem tempo. Mas é como o Pascoal falou, a situação do São Paulo está na mão dele, né? Ele não tem que se preocupar com seus adversários ali na briga para classificação. Então acho que a situação cômoda em relação que não depende dos outros, mas é lógico que o Ituano nessa briga aí por rebaixamento vai fazer tudo para que não consiga deixar o São Paulo vencer. Mas eu acredito, assim, em relação ao Rames, cara, eu concordo plenamente com o Pascoal. Pô, um jogador do nível do Rames, ele vem entrando nos jogos, vem entrando bem, mas nem sempre, só com treinamento você adquire ritmo de jogo, você tem que jogar. E o jogo é outra história, você pode treinar de manhã, de tarde, tá bem fisicamente, mas o ritmo de jogo é outra história. Então acho que já está na hora dele ter oportunidade de jogar, principalmente porque é oportunidade. É lógico que é um jogo decisivo, mas é o Campeonato Paulista. Eu acho que ele tinha que ser mais testado, ou mais testado não, né? Ter mais oportunidade nesse Campeonato Paulista, porque é um jogador que com certeza mais pra frente ele vai ser muito útil ao São Paulo, mas para isso ele precisa jogar. Então acho que jogo decisivo, jogador grande, acho que ele gosta desse jogo, uma bela oportunidade aí para ele entrar
e ajudar o São Paulo a chegar aí nas quartas de final. E do lado de lá tem um time acostumado com esse tipo de situação, né? O Ituano... O que o Ituano já foi, de 2009 para cá, foram 5 anos em que ele foi para a última rodada com a corda no pescoço e continuou. É o time, tirando os 4 maiores de São Paulo, que está há mais tempo na elite, 22 anos. Se ele cair agora, vai perder esse título para o Botafogo de Ribeirão Preto. Para você ter uma ideia, no ano passado, era em casa e com o Santos. O Santos também precisando classificar. E o Ituano estava... O Santos saindo do rebaixamento. Então, mas aí tava naquela coisa. O Santos eu acho que podia ou rebaixar ou classificar. Era o Ituano que classificou e meteu 3-0 no Santos, passou das quartas e derrubou até o Corinthians, o Ituano. É verdade. Ele ganhou de 3-0 em casa do Santos e foi até... Não sei, era semifinal com o Corinthians? Ele passa a primeira fase... Quartas, né? Então, ele passa as quartas, isso. E chega na semi. Ele chega na semi e aí ele cai pro Palmeiras, que foi campeão. Você tá dizendo que não é tão fácil assim a vida do São Paulo, é isso? Não é muito, não. O Ituano vai dar a vida nesse jogo aí. Eu acho que ele depende ainda, ele precisa... E agora, dessa vez, tá um pouco mais complicado, que não depende só dele, não. Tem a história da derrota do Guarani, aquilo ali, pro Bragantino, exatamente. E empate pode eliminar o São Paulo também, Mauro. Então é jogo porque difícil. Se os outros 2 ganham, eles passam o São Paulo. Aí você vai falar assim, tem favorito? Tem. São Paulo é favorito. São Paulo, óbvio, tal. Mas tem que jogar, como é que é? É melhor jogar. É melhor jogar e jogar com tudo sério. Que tiver direito, porque senão corre esse risco sim. Aí, ok, vai vir aquela história do regulamento, muito mais pontos do que outros, etc. Mas é o regulamento, aí não se discute. Mas fez muito mais pontos. O Corinthians fez mais também. Pode ter o dobro de pontos da Portuguesa, se fizer 20 e não se classificar. Não se classificar. Aí entra aquela coisa de não enfrentar quem está no seu grupo, né, do Campeonato Paulista, enfim. Eu acho que vai dar São Paulo, assim, porque o Ituano também já rezou muito nesses últimos anos. O Ituano, nossa senhora, nesses últimos anos já passou muito sufoco. 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo? E aí, Pascoal? É um do Calé e outro do Lucas, 2-0 São Paulo. Ih, combinaram. E aí, Djalminha? Eu também acho São Paulo favorito. 2-1 São Paulo. 2-1? Mas quem manda hoje aqui, Dia da Mulher, é você, comandante. Fala aí. Qual é o placar?